Toda vez que eu vou começar um papo reto, eu lembro de algo que é o seguinte: dois pilares importantes que nós temos é o pilar da razão e o pilar da emoção, ou o pilar da flexibilidade e o pilar do rigor. Mas pensando no pilar da ciência e da filosofia, comportamento humano está ligado à filosofia, e pensar na matemática, pensar na ciência, se nós fomos, quando isso foi de alguma forma desenvolvido, lá atrás, na antiguidade, e nós pegarmos ícones da antiguidade que desenvolveram a matemática e desenvolveram a filosofia, então vamos pegar aqui Pitágoras, por exemplo, que foi um pai da matemática. Se tivesse um teletransporte, a gente teletransportasse Pitágoras para os dias de hoje, ele tomaria a pau de uma criança de 10 anos de idade. O que ele desenvolveu lá, hoje, uma criança de 10 anos sabe. Tamanha a evolução que se deu a partir do que Pitágoras nos trouxe. Se nós olharmos o campo da filosofia, do comportamento humano, e nós pensarmos, por exemplo, sobre Aristóteles, ou Sócrates, ou Platão, qualquer um desses, e fizesse o mesmo exercício, trouxesse ele para cá, ele continuaria sendo um gênio. Qualquer um desses filósofos, Kant, Confúcio, todos esses caras hoje seriam gênios. E a grande maioria da população não teria a mínima chance de conversar com esses caras filosoficamente falando. Por quê? Porque nós tivemos uma evolução científica enorme na humanidade. E olha o comportamento humano, desse tamanho. Nós não temos absolutamente nenhum desenvolvimento humano. Inteligência instintiva, zero. Estou falando quanto humanidade. Inteligência emocional, zero. Inteligência mental, menos 5. Não tem. Design, inteligência, plasticidade, domínio. Domínio, como tem domínio com os números de calcular e fazer cálculos e estatística e etc. Nós não temos isso com o comportamento humano. Por isso eu insisto e persisto em fazer o papo reto. Na esperança, entende, de eu olhar um dia essa sala aqui está com 200 pessoas, com 300 pessoas. Essa é a esperança, plantar. Mas isso é interessante, porque se eu estivesse falando de matemática, isso aqui estaria lotado. Se eu estivesse falando de finança, isso aqui estaria lotado. A pessoa querer calcular e saber como é que vai ganhar, como é que vai render o dinheiro dela, etc. Mas ninguém está minimamente preocupado com o comportamento humano. E esse é um problema hoje da humanidade. Esse é um problema. Que não tem nada a ver com autoconhecimento. Agora deram para isso, entende? De confundir desenvolvimento intelectual com autoconhecimento, com desenvolvimento espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas distintas. Você saber sobre relacionamento, se relacionar com você mesmo, com o outro, sem precisar de um psicólogo, entendeu? Quando você fica pinel, porque não aguenta mais, estressado, estafado com o trabalho, ou com a família, ou com você mesmo, e aí precisa ir para um psicólogo ou para um psiquiatra, se entope de remédio, fica chapado de remédio, porque precisa dormir e não dorme. Quantos de vocês passaram por isso? Ou tem gente à sua volta que passou por isso? Isso é comportamento humano. Se a pessoa soubesse lidar com ela mesma, lidar com o outro, no comportamento, lidar com a humanidade, tudo mudaria. Mas não temos isso. Então, por isso que me alegra persistir, insistir no papo reto, caminhos da liberdade, porque falar sobre o comportamento humano liberta, te dá ferramentas para que você possa assumir a sua vida, a autoria da sua vida, conduzir as suas relações. Então, é disso que nós vamos falar aqui um pouco tanto. E hoje, sobre nove caminhos da realização. Eu vou abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, fazerem colocações, tá? 9 caminhos da realização, que ao fim e ao cabo são caminhos e trilhas do comportamento humano. A nossa vida, a nossa existência, ela é feita de ação. Mesmo quando a gente está parado, nós estamos em ação. É uma ação de não fazer nada. E o incrível é que a gente acha que nós estamos parados, mas nós estamos a 70 mil quilômetros por minuto nos deslocando
no universo e parece que está tudo parado, né? Isso é como você está dentro de um avião com a janela fechada, você não nota nada. Você está deslocando lá 900 km por hora e não percebe. A mesma coisa é o nosso planetinha, dentro do nosso sistema solar, deslocando. Átomos estão girando no seu corpo físico. Nós estamos o tempo todo em movimento, mas nós não percebemos, estamos em ação mesmo. Pensando, sentindo. Você não para seu sentimento, você não para seu pensamento, de forma alguma. Você está em movimento o tempo todo. O tempo todo nós estamos em movimento. Mesmo que seja uma ação involuntária, de mexer a cabeça, de levantar, de sentar, isso tudo é ação. O tempo todo nós estamos em ação. A grande questão é, qual é a motivação para essa sua ação? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Claro que você tem microações, média-ações, grandes ações. Você tem ações que são menos relevante, médio relevante, muito relevante. Claro, quando você pega uma grande ação com uma grande relevância, isso vai chamar mais atenção. Mas não se engane, porque são as pequenas ações em conjunto que vai te levar a uma média ação, é o conjunto de médias ações que vão te levar a uma grande ação. Essa grande ação, ela nunca, absolutamente nunca, ela vai estar desassociada a uma média ação e a microações. Não tem jeito. É só você pensar em qualquer coisa que você faça, que tem um sistema, seu banho, cozinhar, dormir, dirigir, você vai ver que são microações que levam a uma média ação e médias ações que levam a uma grande ação. É uma bobagem a gente não olhar. Nós deveríamos olhar para as pequenas ações. Tem uma coisa chamada tabela ABC. Eu não sei se ainda os engenheiros usam isso na obra. Uma obra, construção mesmo. Chamava há 20 anos atrás, então pode ter mudado, né? Chamava tabela ABC. O que era a tabela ABC? Baixo custo, médio custo e grande custo. Então, por exemplo, uma porta é um grande custo, né? Uma porta, a unidade, custa muito. Mas um parafuso custa centavos, que é o C. E coisas são médias na obra. Por que se fazia ou se faz essa tabela ABC? Porque sabe onde você faz economia? No C, nas pequenas coisas, no que custa menos na unidade. É esse lugar que eles mais olham para poder fazer a redução da obra. Conosco é a mesma coisa no nosso comportamento. Nós precisamos olhar para pequenas ações, porque essas pequenas ações, como eu disse, vai levar a uma média ação vai levar a uma grande ação. O fato é que a gente não olha nem a pequena, nem a média, nem a grande. E nós vamos olhar a grande ação quando dá um pepino, ou quando eu preciso resolver mesmo uma coisa, e aí vai me levar a atenção àquele lugar, para que resolva. Senão, a gente liga o piloto automático, como dirigir um carro. Eu não presto atenção em nada no que está acontecendo. De tal forma que a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é uma profunda reflexão e um primeiro ponto e um aconselhamento que vocês precisam olhar as pequenas ações da sua vida, como essa tabela que eu falei. Pequenas ações que você faz. Um sentar, tudo. Eu elencaria num papel toda a ação que eu tenho na minha vida, independentemente de relevante ou não. Depois eu vou classificar se ela é relevante ou se ela não é relevante. Mas, enquanto isso, anote tudo, as suas ações, todas elas. Isso é muito importante. Depois, esse, na realidade, é o caminho final. Eu comecei por trás a história. Esse seria o 10º passo. Porque a hora que você tem uma ação, é um ato de concretização. Você concretizou alguma coisa. Eu fiz isso com o meu dedo. Concretizei o movimento. Acabou. Eu tive uma fala agora. Acabou. Outra ação. Está concretizado. É o final do processo, que vai levar a um outro processo, que está ligado ao quê? A causa e o efeito. A ação vai causar um efeito. Toda ação causa um efeito. Vou repetir. Toda ação causa um efeito. Então, se você tem microações, médias ações e grandes ações, você vai ter o quê? Microefeitos, médios efeitos e grandes efeitos na sua vida. Pegaram a história? E aí a pergunta que precisa fazer aí, se precisa escrever, riscar, grifar, botar a tarja colorida, é se eu quero estar ou ser o efeito ou a causa.